Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo. Gente, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, tá? Canal simples aqui, feito na casa do professor, mas o importante é essa troca de informações, né? Eu passando um pouquinho do que eu sei para vocês, aprendendo bastante através dos comentários, e essa troca aqui vai fazendo com que nós vamos aí causando aí uma educação cada vez melhor, né? Um aprendendo com o outro e vai nos auxiliando aí nos nossos estudos, porque afinal de contas, pessoal, o professor nunca para de estudar, não é mesmo? E o tema de hoje tá bem legal, então vai lá, ó, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre metodologia do ensino de ciências, essa matéria tão chata, tão desprezada, não é mesmo? Todo mundo fala assim, é muito chato, não sei para que serve. Gente, o estudo de ciências é uma matéria muito importante, mais importante do que a gente parou para pensar. Quer ver só? Gente, ciências nada mais é do que a apropriação dos conhecimentos da natureza pelo homem. Ou seja, pessoal, é através das ciências em que o homem descobre os conhecimentos da natureza. Quantos, por exemplo, os remédios, gente, quantas curas foram descobertas de doenças através da natureza? Praticamente todas. De plantas, de ervas, né, medicinais, coisas assim importantíssimas, gente. Que, olha, hoje nós pegamos doenças aí que são consideradas insignificantes, como, por exemplo, a gripe, um resfriado, uma febre, uma coisa comum, assim, uma tosse. As pessoas morriam de febre, morriam de tosse. Tinha um resfriado, morria porque não tinha remédio. Colocava ali uma compressa, a pessoa ia só piorando a febre piorando mais, até eles descobrir também que tinha que abaixar a febre, porque a pessoa estava ali tremendo de frio, jogava mais blusa ainda em cima, a criança mais coberta em cima, a pessoa acabava morrendo ali. Então assim, gente, 2 séculos atrás as pessoas morriam até de gripe, de resfriado, e hoje, gente, você vê uma doença insignificante, eu tô gripado, vai lá, toma uma dipirona lá, melhorou, né? Uma boa noite de sono, aí no dia seguinte você está sã e salvo. E doenças que hoje são consideradas mortais, como por exemplo esse Covid, gente, essa pandemia maldita aí que está infelizmente aí dificultando a vida de todo mundo, em todos os sentidos, né? Até no sentido financeiro, quantas empresas fecham a porta, as pessoas aí ficando desempregadas, com uma coisa, gente, que daqui 10, 15, talvez 20 anos seja bobagem pra gente. Daqui 50 anos vão olhar e falar assim, nossa, o povo morria de Covid, gente. Hoje o Covid é só, eu descobri que é só comer batata que o Covid passa, né? Vai saber, né? Então assim, gente, através dos estudos, dessa apropriação dos conhecimentos da natureza, o homem vai garantindo a sua sobrevivência ao longo dos anos. Então é muito importante, né? Deus abençoe aí essas pessoas que se dedicam à vida à ciência, a pesquisar, se apropriar dos conhecimentos. Vão surgindo plantas novas aí, coisas novas da natureza aí a cada dia, assim como vão surgindo males novos, né? Doenças aí. E essa apropriação constante do conhecimento é que vai garantindo aí, gente, que o homem possa ter uma condição de vida boa, né, uma qualidade de vida. Então, olha só, é muito importante, nunca desprezemos o estudo das ciências, pessoal. A ciência, gente, ela é um processo utilizado pelo homem para se relacionar com a natureza, como eu acabei de falar, né, e assim obter os resultados que lhe sejam úteis, que sejam eficazes, né. A ciência, gente, ela é um instrumento de busca pela verdade, da descrição e da compreensão da natureza. Então, assim, a ciência, gente, ela busca desmistificar coisas que, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bobinho aqui, vai. Você fala lá da manga com leite, né? Antigamente as pessoas falam, manga com leite faz mal, não pode ter... Gente, e aí, através da ciência, o pessoal vai lá, não, vamos descobrir, né, meu, o que está acontecendo aí? Será que manga com leite vira um veneno e aí a pessoa toma e morre intoxicada? Igual quando a pessoa fala, por exemplo, bota um Mentos na Coca-Cola lá e dá aquela efervescência, a pessoa fala, se você tomar Coca-Cola e chupar Mentos, aí seu estômago explode. Gente, o Mentos, ele só tem um composto ali que quando joga na Coca-Cola, ele altera a efervescência instantânea da Coca-Cola e sobe ali, dá aquela pressão, mas não significa que se você engolir um Mentos e tomar uma Coca-Cola vai explodir seu estômago, né? E as pessoas tinham essa mania de manga com leite, então através da ciência, vamos estudar as propriedades da manga, descobrir o que tem nela, algum componente, vamos estudar o leite, né? E aí foram descobrir que não tinha nada, aí inventaram, lá teve um corajoso lá que teve coragem de fazer uma vitamina de leite com manga lá e não tá aí, né? Não vou dizer que tá vivo até hoje, porque isso aí já deve ter muitos anos, mas tá aí, o pessoal pode fazer uma manga com leite lá que não faz mal para ninguém. Então, o estudo da ciência, gente, ele permite que você desmistifique histórias e contos e aqueles mitos que assustam a gente, né, aquelas lendas horríveis, e aí trabalhe com a verdade, o que realmente faz mal, o que realmente não faz mal.
por exemplo, todo mundo, mais um exemplo aqui que eu vou dar, todo mundo falando aí da carne de porco, que a carne de porco faz mal, né, que a carne de porco é uma carne cheia de bactérias, aquelas coisas. E aí a gente, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, estava aqui com a minha esposa assistindo um jornal e de repente a gente descobre no domingo à noite que não, a carne de porco, embora ela é muito gordurosa, ela é uma gordura saudável. Claro que você não vai ficar comendo toda a gordura ali o tempo todo, mas se você comer aquela gordurinha da carne de porco, não, ela é saudável, ela não faz mal, né, desde que seja bem cozida, bem assada. Nossa, aí o meu consumo de carne de porco aumentou, porque se eu já tinha um pouco de medo, passou. Então o estudo da ciência, gente, ela permite que a gente, esses mitos, essas lendas que são criadas em torno das coisas, através de opinião, de medos, temores das pessoas, né? Não, a ciência, quando você se apropria do saber sobre alguma coisa, ela permite que você trabalhe com fatos. E às vezes uma coisa que faz bem, a pessoa ficou a vida inteira falando que aquilo fazia mal, tá bom? Então é muito importante. Gente, ao contrário da fé, a ciência, ela procura compreender a natureza, mas levando em conta que todo conhecimento adquirido, ele é passível de ser mudado. Então, gente, olha só, é um assunto bem delicado, vou tentar ser o mais sucinto aqui possível para que não passe uma impressão errada de forma nenhuma. Pelo amor de Deus, também sou uma pessoa crente em Deus, temente a Deus, mas a fé, por exemplo, gente, ela foi surgida a partir de temores e incompreensões, né? Eu vou dar um exemplo aqui, não gostaria que fosse levado em consideração, mas um exemplo aqui, a pessoa olhava para o céu lá 10 mil anos atrás, ele não tinha avião, ele não tinha foguete, ele não sabia o que tinha lá, né? Ó, você saiu aqui, você tem um espaço sideral, você tem outros planetas, as pessoas não tinham esse conhecimento, então ela olhava para o céu, via aquela coisa infinita e dizia, meu, lá tem um ser superior, ele cuida da gente, é lá a nossa morada eterna. E a partir, gente, desses temores, dessa falta de conhecimento, foram sendo criadas teorias acerca do céu, né? Se você pega outra coisa aí, tem vários exemplos, né? Aqui também, daqui a pouco eu vou aparecer uma pessoa aqui que tenta desmistificar a fé. De forma nenhuma, gente, a fé é extremamente importante, porque a fé, ela mantém o ser humano sob controle. A fé garante que o ser humano ele não entre em pânico em determinadas situações, como, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo agora. Se a pessoa não tem fé, muitas pessoas aí, Deus o livre, teriam tirado a própria vida, teria tirado a vida dos seus familiares, achando que coisas piores aconteceriam. Então a fé em alguma coisa maior, a fé em Deus, que tudo vai melhorar, a fé é muito importante. Só que assim, a fé, ela procura justificar o inexplicável, aquilo que você não conhece. Então, quando você não conhece, você acaba criando uma teoria acerca de alguma coisa para justificar aquilo que você não compreende. E essa eterna guerra aí que vem aí de anos, séculos, né? Milênios eu não digo, mas de séculos, entre essa guerra entre a ciência e a fé, por conta que a ciência, gente, ela procura estudar e compreender o incompreendido. A fé não procura compreender, a fé procura justificar, tá? Então por isso que tem esse atrito entre a fé e a ciência. Hoje, graças a Deus, nós estamos vencendo isso, e a fé e a ciência andam caminhando de mãos dadas, uma respeitando a outra, porque hoje, gente, existe inclusive aí na Bíblia tem o Salmo 133 que fala sobre quão bom e quão suave que os homens vivam em união, né, que os irmãos vivam em união. E hoje essa frase, por exemplo, eu preciso até fazer um trabalho sobre isso. Essa frase, por exemplo, ela precisa ser adaptada hoje, ela precisa ser interpretativa, porque você fala hoje de união, gente. A união hoje, do que depende hoje a união? O respeito à diversidade, né? O pessoal antigamente falava muito de união, mas era aquela coisa. Eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, você pega o homossexualismo, né? Foi uma coisa abominada durante séculos e milênios, e hoje você vê o homossexualismo está ganhando seu espaço, e nós precisamos aprender a conviver com isso e respeitar o ser humano de acordo com a sua opinião pessoal, de acordo com a sua diversidade cultural, a sua escolha de gênero. Então, assim, a adaptação é uma coisa muito difícil. Você pega, por exemplo, durante séculos aí, a Igreja Católica dominava com poder absoluto, e se chegasse alguém e falasse, olha, eu descobri aqui o Evangelho, eu quero criar uma igreja evangélica, meu Deus, gente, ele era dizimado, ele era queimado vivo.
Então, assim, era uma coisa assim, ó, para servir a Deus tem que ser da Igreja Católica. E você vê hoje o evangelho aí como está crescendo cada vez mais, protestante, diversos tipos de religião. E, gente, a fé é uma coisa livre, né? A pessoa que ela tem fé, que ela acredita servir a Deus praticando bem, ali fazendo uma coisa boa, não é porque é de uma igreja ou que é de outra, que ele está certo ou está errado, né? Nós temos que respeitar. Então, hoje, por exemplo, ainda nesse exemplo, o Salmo 33, ele é interpretativo hoje. Quando você fala, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, você, na verdade, você quer dizer, ó, quão bom e quão suave que os irmãos aprendam a respeitar a diversidade, aprendam a respeitar o tempo de cada um, porque assim, às vezes a pessoa aprende uma coisa hoje, ele quer que a outra pessoa entenda aquele conceito também, e aquela pessoa vai levar um tempo, né, para desenvolver aquela maturidade, para entender aquele conceito, para aprender sobre o tema. Então hoje, né, ó, quão bom e quão suave que os irmãos aprendam a conviver com a diversidade e o respeito à crença de cada um. Então, hoje, graças a Deus, aí a fé e a ciência tá uma respeitando a outra, ninguém vai se agredindo, a ciência não tenta provar que a fé é um conjunto de mitos, e a fé também não tenta dizer que a ciência é uma coisa do mal, uma coisa do diabo, como diziam antes, né? Tem um filme muito bacana, pessoal, eu gosto muito de mencionar filmes, porque eu acho que os filmes também ajudam a gente a aprender de uma forma descontraída. Charles Darwin, né, que foi um grande revolucionário que criou uma das teorias sobre a criação, né, que era uma teoria de evolução a partir, gente, de uma experiência amarga que foi a morte de uma das filhas dele. E ele começou a estudar sobre isso, e a esposa de Charles Darwin, ela era muito religiosa, e ela bateu de frente com ele. Acho que ela só não se separou dele porque naquela época não tinha esse negócio de divórcio, mesmo até porque a mulher não trabalhava fora, né? Então a esposa ali cheia de filhos tinha que ficar casada, né? Não tinha jeito. Mas ela bateu muito de frente com ele, gente, e por fim foi uma história muito bonita, porque quando ele já estava com o trabalho concretizado ali, ela acabou cedendo e falou, olha, eu posso não acreditar no que você escreve, mas eu vou ler por respeito a você. E ela leu, e ela apoiou ele do jeito que ela conseguiu, né? Mesmo sendo uma pessoa religiosa ali, ela aprendeu a respeitar a visão do marido dela. Outro também, exemplo maravilhoso, gente, então, aí esse filme, a história do Charles Darwin, ela é descrita no filme Criação, com aquele ator Paul Bettany e a Jennifer Connelly, né, do Labirinto. E outro exemplo que eu posso citar também, gente, aí, ó, recém-falecido, que é o Stephen Hawking, que teve inclusive seu filme aí, acho que em 2016, se eu não me engano, né, estrelado pelo grande Ed Redmayne, que faz o Newt Scamander lá no Animais Fantásticos. E o Stephen Hawking também foi um cara que ele era um cientista, então ele não acreditava em Deus, e aí ele casou com uma moça religiosa, e por respeito à esposa dele, chegou um ponto que ele amava tanto a esposa dele, que chegou um ponto que ele falou, eu vou estudar sobre isso. E aí ele, nos estudos dele sobre as questões espirituais, o Stephen Hawking, ele passou a acreditar em Deus. Então muita gente aí critica o Stephen Hawking. Eu fiquei muito triste quando ele faleceu, que fizeram até uma piada aí com ele, porque ele disse que Deus não existia, e aí colocaram ali que, olha, Stephen Hawking está morto e Deus continua vivo. Gente, o Stephen Hawking, ele reviu isso, e ele passou a acreditar em Deus, porque ele por respeito, por amor à esposa dele. Então vocês veem aí a mesma relação que tem no filme Criação, a história do Charles Darwin, tem na história do Stephen Hawking, né? Aquela coisa do respeito. Talvez ele não fosse um cara religioso, um cara espiritual, como a esposa dele era, mas ele aprendeu sobre aquilo, assim como a esposa do Charles Darwin. Ela abriu o coração dela e aprendeu a respeitar, né? Que não era só aquilo que ele acreditava que era real. E a ciência, né? Voltando aqui para o nosso estudo, gente, eu sei que dá uma enroladinha, a gente fala sobre outros assuntos, mas são coisas pertinentes, porque assim, quando a gente está falando de ciência e fé, a gente sabe que tem aquele bloqueio de séculos, de milênios mesmo, sabe? Milênios, acho que não, mas séculos com certeza. Tem aquele bloqueio, aquela guerra, aquela coisa. Então é muito interessante hoje mostrar, gente, a evolução do homem em torno desse tema, tá? Então, ao contrário da fé, a ciência, ela procura compreender a natureza, mas levando em conta que todo conhecimento aprendido é passível de ser mudado. Então a fé, a ciência, pessoal, ela
A fé, por exemplo, quando você acredita numa coisa, o céu, Deus mora lá e pronto, acabou. Encerra o assunto. Não tem discussão. A ciência, pessoal, se ela fala assim, não, Deus mora no céu e tal, mas se vem uma outra pessoa e descobre e fala assim, olha, na verdade o céu assim, 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 então a ciência, ela permite que você mude resultados. A partir do momento da evolução, você vai descobrindo ali que, na verdade, olha, acerca de uma planta, de qualquer coisa que você vai estudar, a ciência permite que se obtenha resultados diferentes a cada pesquisa. Por quê? Porque as coisas, você vai progredindo, você vai conhecendo cada vez mais, né? Uma hora você tem uma opinião, depois você descobre que aquilo é bem mais complexo do que você imaginava. Então a ciência permite essa articulação, ao contrário da fé. A fé não. É aquilo, ponto e acabou. Mas aqui não é questão de falar bem da ciência e falar mal da fé. As duas hoje, graças a Deus, andam aí de mãos dadas, tá? Um respeitando o outro, tá bom? Mesmo até porque, assim, a pessoa antigamente falava assim, não, tá doente, vamos orar, se morrer é porque Deus quis assim. Não, hoje as pessoas têm essa consciência que Deus deu a inteligência ao homem para estudar, para conhecer, para que o homem se ajudasse também. Então nós temos a fé em Deus, mas nós também buscamos o auxílio da ciência para nossa sobrevivência, tá bom? Então, para fechar esse assunto aí, que é muito complicado, é muito perigoso de ser trabalhado, né? A fé e a ciência hoje, graças a Deus, caminham aí de mãos dadas, umas respeitando a outra e uma ajudando a outra, porque vocês veem aí, tem muitas séries médicas, hoje as séries atuais, Good Doctor, Grey's Anatomy, você vê muitos médicos aí que às vezes faz uma oração antes de entrar na mesa de cirurgia, porque eles sabem que não depende só dele, depende também de uma força maior. Olha que coisa bonita, né? Continuando aqui, pessoal. A importância do ensino de ciência nos anos iniciais é de mostrar a ciência como um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo. É a meta que se pressupõe para o ensino da área na escola fundamental. Então, assim, pessoal, para que serve a matéria de ciências do ensino fundamental? Puxa, as crianças são pequenas, eles ainda não entendem. Gente, é mais importante ainda do que nos ensinos mais avançados. Por quê? Porque ela procura mostrar a compreensão de mundo que o homem tem. Poxa, eu faço parte desse mundo, mas o que é esse mundo, gente? Qual é a parte de mim que pertence à natureza? Qual é a parte da natureza que pertence a mim? E é o básico. Por exemplo, você vai trabalhar com uma criança, eu trabalho com estágio 1, que são crianças de 4 anos. E, por exemplo, você vai trabalhar com uma criança de 4 anos na natureza, né? A gente respira o ar. O que a gente respira? Oxigênio. O que a gente expele? Gás carbônico. E aí, mas olha, se todo mundo respira oxigênio, logo só vai ter gás carbônico, não é? Mas olha só, a árvore, ela faz o contrário. A árvore respira o gás carbônico e solta o oxigênio, ou seja, ela filtra aquele ar sujo e torna ele puro de novo. Então, olha aí, você trabalhando na natureza com a criança. E isso é o quê? Ciências. Tá? Aí você vai trabalhar a clorofila, a fotossíntese, coisas básicas com a criança pequena que ele consiga compreender, mas que ele vai entender a importância, por exemplo, de uma árvore, de não cortar uma árvore, a importância de você cuidar da natureza, né? Tem vídeos aí muito tristes aí na internet que a gente vê aí jovens passando, estudantes, gente, passando assim, chutando mudinhas de árvores que tinham acabado de ser plantadas, né? E depois aí chegou um homem bravo lá, catou todo mundo, chamou os pais e fez eles replantar todas as plantinhas lá. Porque assim, gente, precisa ter essa conscientização, porque quando você quebra, por exemplo, você pega esse jovem aí que hoje não tem mais orelhão, né? É muito difícil, mas a pessoa vai lá, tá com raiva, quebra um orelhão público, porque tá com raiva do prefeito, do governador. Gente, o governador não desce do carro dele para atender um orelhão público. Né? Ele tem celular, telefone fixo. Então, se as pessoas quebravam o orelhão, quem que usa o orelhão público, gente? É o pobre, é a pessoa da comunidade ali que está na correria do dia a dia. Hoje todo mundo tem celular, mas né, até uns 15 anos atrás, mais ou menos assim, 20 anos atrás, o orelhão era muito usado. Acho que até menos, né? Uns 10 anos atrás, o pessoal ainda usava bastante o orelhão. E a pessoa vai lá e quebra. Então ele está quebrando uma coisa que só ajuda ele. Não ajuda o prefeito, não ajuda o governador, só ajuda ele. E ele está quebrando aquilo. Então quando você vai lá, destrói uma plantinha, uma mudinha de árvore, quebra, isso aqui não serve para nada, a árvore cai as folhas, faz sujeira, eu tenho que varrer. Mas, gente, a árvore, gente, ela é responsável.
pela sobrevivência do homem. Então, desde criança você tem que conscientizar os pequenininhos sobre isso. Então, desde o estágio 1 ali, da creche mesmo, você tem que trabalhar o meio ambiente, a importância do meio ambiente, tá bom? Então, você trabalha aí ciências desde o comecinho. A ciência, pessoal, ela pode ser entendida segundo Segala, e Segala, pessoal, é o Delizoikov, né? Demétrio Delizoikov. Segala, José André. Não, Segala foi um outro escritor, ele não está aqui entre os que escreveram o livro, tá? Então, aborta aí. Pessoal, segundo Segala, a ciência ela pode ser entendida como sendo um conjunto de conhecimentos, um campo de estudo, uma arte ou técnica. Além disso, a ciência ela se constitui como uma disciplina curricular que auxilia na interpretação do mundo, do homem e da sua realidade. Então, pessoal, a ciência ela é um conjunto de conhecimentos. Ela pode ser entendida como matéria, como arte, como cultura, técnica, mas a questão é, independente de como a ciência ela pode ser interpretada, gente, nós temos que ter a consciência, gente, da importância dela para o mundo, que é o que a gente vem falando desde o comecinho do vídeo, tá? A importância fundamental do ensino de ciências, tá? O conhecimento científico gera poder de manipulação ou transformação da natureza e das estruturas sociais, que é aquilo que a gente falou, né? A partir do momento que você adquire, se apropria do saber, se apropria do conhecimento da natureza, você tem o poder de transformá-la para melhor, tá? Não pode transformá-la para pior, tá? Destruir a natureza em prol também de um progresso excessivo aí, que foi o que aconteceu alguns anos atrás na Revolução Industrial, onde as pessoas ficaram ali cegas, né, pela aquela evolução, e a Revolução Industrial, gente, ela extraiu coisas da natureza, quase que o ser humano foi extinto, porque eles não se preocupavam mesmo ali com o meio ambiente, eles acham que o meio ambiente era, né, se arrancava a árvore no dia seguinte tinha outra no lugar, e foi o que aconteceu, por exemplo, na Revolução Industrial. Então, o conhecimento científico ele gera o poder de transformar a natureza e as suas estruturas sociais, mas transformar de maneira positiva, tá? Tem que tomar cuidado, porque também tem o poder de transformar de forma destrutiva, como eu mencionei, a Revolução Industrial, tá? Tem que ter esse cuidado aí, por isso que hoje a gente pega tanto no pé aí da questão do meio ambiente. Assim, a ciência está necessariamente ligada aos interesses humanos, a intencionalidade, as finalidades humanas. Então, a distribuição social do conhecimento científico é parte fundamental da socialização de bens socialmente produzidos ao longo da história cultural do homem e representa uma parcela importante do poder socialmente produzido ao longo da história da humanidade. Gente, essa frase é bem grande, mas ela fala exatamente daquilo que a gente falou, tá? A ciência está ligada às intencionalidades e interesses do ser humano. Em relação a quê? Ao domínio, à apropriação da natureza, perdão. Mas a natureza não pode ser tratada pelo homem com desrespeito, como uma coisa que não tenha valor. Pelo contrário, a natureza, gente, nós dependemos muito, quase que 100% dela, tá? Para nossa sobrevivência, seja alimentação, seja remédio, seja qualquer coisa, né? Até, por exemplo, o petróleo vem da natureza. E o petróleo, a nossa sobrevivência é muito grande em torno dele, tá? Então tudo da necessidade dos homens, tudo está ligado à natureza. Então o homem precisa se apropriar desse saber para saber lidar com aquilo, mas ter sempre a natureza como aquela frase que usa nos desenhos animados, né? A mãe natureza, né? Como uma mãe, como alguém que deve ser respeitado, porque dela depende a nossa sobrevivência, tá? Pessoal, a aula ficou bem curtinha, a temática não tem muita coisa para falar, mas assim, espero que vocês tenham gostado. Teve alguma dúvida, volta no vídeo, faz alguma anotação. Tem aí 2 filmes que eu citei de exemplo, que foi Criação e o Teoria de Tudo, que fala também da história do Stephen Hawking, e dá pra gente compreender a importância da ciência, mesmo que nós tenhamos uma fé muito forte. A fé e a ciência, uma tem que andar junto com a outra
para que todos nós possamos aí garantir nossa sobrevivência aí por mais 1 ou 2 ou 3 milênios, né? Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula e bons estudos.